Vou começar agora, tá? Boa noite, corredores! Estamos aqui no Corra Melhor, Sem Limites. Hoje abordaremos um tema bastante relevante para o mundo da corrida, principalmente para quem está iniciando, onde vamos estar falando de algumas lesões relacionadas à fratura por estresse, que pode frustrar o início da experiência da corrida de rua com alguns corredores que, porventura, venha a ser acometido por esse problema. Junto comigo, vamos estar com a fisioterapeuta Amanda Gomes, que também é corredora a nível recreacional, mas também vai estar passando tecnicamente algumas informações valiosas e algumas dicas que vão facilitar a vida do corredor e começar do jeito certo. Também, para ilustrar, trouxemos uma corredora que não só evoluiu muito com o seu pace, mas também ela passou por essa experiência de lesão da fratura por estresse, a Beatriz Cavalinho, que teve uma redução de aproximadamente nada mais, nada menos do que 3 minutos por quilômetro no pace de redução, assim, na prova de 5 quilômetros. Muito fantástico essa apresentação dela. Falando um pouco sobre mim, eu sou Balbino Santos, treinador de corrida de rua, iniciei como corredor no estado da Bahia há alguns anos atrás, nada menos que alguns 35 anos atrás, e por questões de lesão e a falta de uma cultura mais disponível sobre tratamento de lesão na minha época, não tinha tanta tecnologia, a gente acabou parando muito cedo, no ápice da nossa carreira, lá com uns 27 anos de idade, a gente estava, para não estar entregando a minha idade aqui, deixa quieto aí quantos anos eu tenho, mas a gente parou muito cedo, lá em 2001, já estava encerrando por questões de lesões na panturrilha, né? Então, fica bem ligado aí, antes disso, se inscreva no canal, recomende essa postagem para seu amigo que é corredor e que precisa de orientação nesse sentido. É de graça fazer esse compartilhamento. Então, e assim, para que o YouTube também entenda que o conteúdo é relevante e possa estar direcionando para mais pessoas. Vou iniciar com boa noite da Amanda Gomes, que é fisioterapeuta, também corredora das corridas de rua. Boa noite, Amanda. Boa noite, Balbino. Boa noite, Beatriz. Boa noite, pessoal. Eu sou fisioterapeuta, né? Já sou formada há 5 anos aí. Já tenho uma pós-graduação na área de Pilates. Atualmente estou pós-graduando também na área de ortopedia esportiva. Também faço uma especialização em osteopatia na área, né? Voltada ao esporte. Tenho prática, né? Tenho experiência com a corrida junto com o Balbino lá em Mairink, né? A gente trabalhou num projeto de iniciação esportiva em 2023, né, Balbino? Trabalhamos com atletismo, o Centro de Formação Esportiva, Centro de Formação Esportiva, na qual não tivemos nenhuma lesão séria durante o ano, um trabalho brilhante que a Amanda fez com aquele público, e é isso que a gente tem, por isso que, desculpa interromper, Amanda, por isso, só para ilustrar, por isso que a gente tem um carinho especial e escolhemos você para ser a palestrante junto conosco aqui nesse bate-papo, nessa nossa primeira live. Desculpa interromper, pode continuar. Estou muito agradecida. Também tenho experiência na área do vôlei, né? Atuei por alguns meses aqui, ano passado, no time de vôlei de Sorocaba, Renasce Vôlei. Estão na Superliga B, né? Podem subir para a Superliga A esse ano, que eles já estão em segundo lugar na classificação. Enfim, estou no meio esportivo, né?
E aí, na sequência, vamos apresentar a nossa corredora, a Beatriz. Beatriz, conte um pouquinho aí sobre sua introdução nas corridas de rua. E ainda não entra no tema chave, só se apresente para nós, para a comunidade atlética, te conhecer um pouco. E, na sequência, a gente entra nas definições e e vamos destrinchar o assunto, tá bom? Fica à vontade, Beatriz. Tá sem microfone. Tá, dá para estar agora? Agora sim. Boa noite, Balbino, Amanda, boa noite a todos. Eu sou a Beatriz, eu sou médica, eu me formei no ano passado, inclusive ano passado foi o ano que eu comecei a correr, em março, e foi o ano que eu terminei minha graduação e foi um ano que eu estudei muito, porque eu queria passar na prova de residência. E aí eu vou começar a residência, essa semana, na verdade, comecei na USP, aqui em São Paulo, no Hospital das Clínicas, que é o lugar que eu mais queria. Então, eu acho que a corrida entrou na minha vida num momento muito crucial, assim, foi um ano muito difícil, mas acho que a corrida foi fundamental, assim, para que eu mantesse as coisas em ordem, assim. Então, acho que fez muito bem, tanto para a minha parte física, quanto para a minha parte mental, e foi um esporte que eu descobri, assim, e sou muito grata, assim, quero só continuar praticando, mas eu acho que foi tão fundamental que eu acho que talvez tenha exagerado aí ao longo do ano também, me empolgado um pouco a mais, e aí por isso também tive uma lesão e tive que ficar parada, mas agora já voltei. E sobre a lesão, a gente vai falar um pouco aqui da definição do que é a fratura por estresse. Para quem não conhece, essa lesão, a Amanda pode ficar à vontade para fazer os adendos ou correções. Aproveitando também, esqueci de falar, sou formado em Educação Física, técnico de atletismo pela Confederação Brasileira e World Athletic, e já tenho experiência com corrida de fundo há pouco mais de 20 anos. Então, a gente já passou várias histórias, por isso estou começando nesse cronograma de atividade aqui do canal, estou começando com a fratura por estresse, por entender que é uma das lesões sérias quando atinge o corredor, e eu quero evitar e tornar assim, a corrida acessível para qualquer pessoa, né? Independente da sua condição física, ela pode começar correndo 10 passos e andando X minutos, mas a corrida vai ser possível, sim, desde que você rompa seus limites, você quebre seus limites. Por isso o nome Corra Melhor Sem Limite é o nome do nosso canal. Então, a definição da fratura por estresse se dá por... Amanda, aliás, vou te deixar à vontade, é mais sua área. Ela acontece por conta de movimentos repetitivos, sem um tempo adequado de repouso. Então, a gente, em condições normais, né, a gente tem a perda óssea e, no período de descanso, a gente tem a reposição desse osso perdido, digamos assim, né? Balbino, coloca a sua imagem, por favor. Eu mudei aqui e acabei voltando a imagem. Vamos voltar com as nossas imagens. Calma aí. Pronto. A gente, em condições normais, né, a gente tem a perda óssea, né, por microlesões ali na região do osso, e na hora do repouso, a gente tem a reposição, né, dessa estrutura perdida. O que acontece é que com o treinamento intenso, com o aumento das capacidades, né, sem um acompanhamento na hora de iniciar principalmente a corrida, acaba tendo falta de repouso, essas microlesões que ocorrem ali no osso, elas
vão se acumulando, gerando um edema ósseo. Esse edema ósseo, sem a condição do repouso ainda, ele vai piorando, chegando a um ponto, né? São vários os graus de lesão, chegando a um ponto que atrapalha o rendimento do atleta e quando ele vai buscar ajuda, realmente já está ali consolidada uma fratura por estresse. Muito bem colocada. E lembrando que a fratura por estresse, ela não é instantânea, né, Amanda? Ela vem acontecendo com pequenos desconfortos, principalmente todo corredor iniciante, no processo adaptativo, normalmente apresenta dores na canela, né? Vamos falar no popular, aquela dorzinha na tíbia ou na fíbula, e normalmente são o acúmulo desses atritos, e é normal que os ossos sofram algumas microfissuras, isso no processo de fortalecimento, de recalcificação desses ossos. Porém, se for exagerado ou não respeitar o período de descanso, vai acarretar num problema muito mais sério, que é a fratura por estresse, e que pode ficar, conforme a Beatriz ficou, cerca de 3 meses no prego, né? Então, ninguém quer começar, é uma frustração muito grande. Você está vindo, melhorando, subindo o quilômetro, melhorando o pace, melhorando o fôlego, mas não tem um bip lá na canela para te dizer, pare um pouco. A vontade é tão grande que muitas vezes ocultam a dor. E corredor, tem muito corredor cabeçudo. Eu fui corredor também, tá? Eu me coloco. Fui e sou. Agora estou voltando aí no Vence o Sedentarismo, né? Tirando aqui uma circunferência abdominal que havia instalado por inatividade, e por isso eu também estou voltando, e estou voltando com cuidado para não entrar nessa estatística das lesões que nascem como canelite, né? Normalmente, se for na região mais distal da perna, vai aparecer como canelite, ou o metatarso ou o tarso vai ter alguma microfissura. Não vou entrar muito nesse tema, porque tem mais assunto lá na frente, e aí é só para complementar que a fratura por estresse, ela representa uma consequência de um planejamento não bem estruturado, normalmente um planejamento não bem estruturado ou sobrecargas altas, né? Um movimento abrupto grande do programa de treinamento, onde você sai de uma condição ou uma situação e a adaptação precisa de um período maior e você acaba evoluindo mais do que a sua condição de momento. E a gente detectou isso com a Beatriz e, após o retorno, estamos trabalhando para não acontecer isso mais, e isso resultou um baita de um pace que ela fez agora na Track Fields Vila Lobo, né? E sacramentando ali uma melhora de aproximadamente 15 minutos numa prova de 5K. Então, a definição da fratura é sobre isso. As causas, a gente já abordou um pouquinho sobre as causas. Eu queria, Amanda, que fosse falado um pouquinho também como diagnosticar, além dessas abordagens que a gente fez aqui, aparição de dores, quais métodos mais específicos tem. Muita gente sabe que tem ressonância magnética, tem outros, mas como você indicaria um meio mais assertivo para se fazer esse diagnóstico o quanto antes para ser tratado? Então, para levantar a suspeita, né, de que pode ser uma fratura por estresse, a gente tem vários fatores que a gente tem que analisar. Alguns desses fatores, a alimentação, né, a gente sempre, quando alguém chega para a gente sempre faz uma avaliação, né, tudo vai ser de acordo com essa avaliação. Mas quando chega para a gente pergunta, né, como está a alimentação, como está o estresse, como está realmente o treinamento. Subir
se chega a informação, subir de repente a carga de treino, subir a intensidade, estou tentando melhorar meu pace, né? A gente já liga um sinal de alerta, porque pode já estar vindo com uma sobrecarga, né? Além disso, a dor, a característica da dor, ela é pontual. Então, pode acontecer no local um edema ou não, a dor ela é pontual e ela é intensa. E é uma dor que ela se torna mais intensa no decorrer do treino. Então, inicialmente, não tem... a gente consegue continuar o treinamento. A dor ela é só durante o período de treino. Conforme vai mantendo o estresse, não cuida, né, do repouso, não cuida do recovery que a gente tem que ter após cada treino, essa lesão ela vai se intensificando mais, vai aumentando na classificação. Se você quiser colocar, Balbino, a imagem, ela vai... Pode continuar falando, isso. Aí. Existem classificações, né, para essa lesão. Então, um osso normal, um osso um pouco estressado, a gente tem o grau 1, um tecido um pouquinho mais estressado, grau 2, grau 3, grau 4 e grau 4B, grau 4A, grau 4B. Então, assim, essa classificação, ela vai trazer para a gente que tipo de conduta, né? Nos casos mais graves, né, uma dor muito mais intensa, eles vão buscar ajuda médica, né? O médico vai pedir a ressonância magnética. Na ressonância magnética, identifica qual grau de lesão está, e a partir do grau de lesão, aí a gente identifica para qual tipo de tratamento. Vai ser assim, Balbino. Beleza, muito bem explanado sobre o tipo, os graus dos problemas da lesão. E eu vou perguntar agora para a Beatriz, né, como foi, Beatriz, como você pode externar aí para o nosso público, como desencadeou, como você percebeu o desencadeamento dessa dor ao longo do processo de treinamento, né? Eu não vou fazer as 3 perguntas que eu classifiquei aqui para fazer, vou fazer uma por uma. Por favor, Beatriz, como você pode definir como você percebeu o início do problema da fratura por estresse no processo lá inicial, no processo agudo ainda, iniciando aqueles desconfortos? Tá. Então, eu comecei a correr em março. Aí, no começo, eu até sentia um pouco de canelite, né? Não era uma dor pontual, era mais difusa, assim. E não era muito forte, era só um incômodo que eu sentia às vezes em semanas em que o volume de treino estava maior, mas nada que me incomodasse tanto. Quando eu machuquei mesmo, assim, foi numa época que eu já estava correndo volumes bem mais altos. Foi numa semana ainda que eu tinha corrido uma prova no domingo de 5 quilômetros. E aí eu lembro que na semana eu corri no domingo. Aí na terça-feira eu fui treinar de novo e aí eu já tinha sentido que estava doendo, tipo, minha perna não estava legal, mas eu fiquei insistindo. Aí na quinta-feira a mesma coisa e eu, cabeça dura, igual o Balbino falou, falei, não é nada, tem que treinar. Eu continuei, treinei de novo. E aí, no dia seguinte, treinei de novo e já estava doendo. E assim, eu só continuei. Assim, eu acho que esse foi o meu maior erro. Até o momento em que doía tanto que eu não conseguia colocar o pé no chão. Assim, de fato, eu não conseguia mais correr. Aí já era tarde demais, né? Então, só ilustrando que, tipo assim, como eu sou o técnico da Beatriz, a Beatriz vem de provas de pista. Antes da corrida de rua, fazia provas pelas atléticas, né?
participava das provas de 100 e de 400 metros. De 100, me corrija se eu estiver errado, Beatriz. De 100 e 400 metros. Lembrando que esses trabalhos para as provas de velocidade e velocidade prolongada já dá uma base, ajuda, contribui quando o atleta migra para outra prova, as características totalmente diferentes, mas já traz consigo ali uma estrutura muscular forte. No entanto, o aumento das cargas é tão gigante que acaba ocorrendo isso. E por ela ter uma percepção de um lastro de treinamento de força, que não era para acontecer a lesão, tudo bem, não era. Em tese, mas ninguém está livre desse tipo de lesão. Então, o trabalho que a gente fez, ela veio respondendo muito rápido aos estímulos, né, aos estímulos de pace, aos estímulos no sentido de adaptação ao volume que foi crescendo. Então, apareceu assim, bruscamente, que não deu nem para se fazer os ajustes, né? Embora quando ela reportou para mim, foi uma questão muito rápida, já tinha acontecido, como ela acabou de falar aí. Amanda, tem alguma observação nesse sentido? Sim, provavelmente, né? Não é só um fator, não é só a questão muscular, não é só a condição óssea que causa lesão. A gente tem todos os fatores, a gente tem a alimentação, a gente tem a questão emocional, né? Por exemplo, para ilustrar essa questão emocional, uma pessoa que sofre de ansiedade, é sedentária, de repente começa na corrida, percebe os benefícios, né, da atividade física, porém não tem acompanhamento, não tem controle, começa a correr, não tem descanso, ela pode vir a desenvolver também, mas pela questão emocional alterada, né, não só pela questão muscular, pela questão... exercício, ele é terapêutico, mas a gente não pode confundir com terapia, né? Não digo que é o caso da Bia. Não digo que é o caso da Bia, mas assim, às vezes o pessoal se empolga bastante no treinamento, porque às vezes pode ser como uma fuga, né? Enfim, tem a questão nutricional também, né, Balbino? Sim, interfere muito. A gente tem uma soma de fatores, tem até questão hormonal, né? Pode ser uma questão de tireoide, uma questão de estrogênio, isso no caso de quem já é atleta, um pouquinho mais, principalmente mulher, um pouquinho mais com idade avançada, né? Tem a queda do estrogênio, a queda da testosterona no homem também estimula essas células ósseas que retiram, fazem a retirada, a reabsorção óssea, e aí com a falta de repouso, com a falta de força muscular, não tem a produção óssea que deveria ter, né? Então, assim, são vários fatores que influenciam na lesão, não só a biomecânica e não só a questão muscular. Pode ter acontecido com a Bia uma soma de outros fatores, não só esse. Muito bem colocado sobre essa ótica, né, de análise de toda essa conjuntura, como começa uma lesão, né, da fratura por estresse. Beatriz, o processo de recuperação, conte para nós aí, também em todos os aspectos, não só nos aspectos fisiológico recuperativo, mas também os emocionais. O que é que você tem a passar para a comunidade? Como é que você encarou esse processo e como você fortaleceu sua mente para o retorno, né? E aquela ansiedade contando os dias de voltar. Então, eu fiquei ao todo 4 meses correndo. Então, eu acho que no início, assim, se eu tivesse ficado uma semana parada, poderia ter economizado esses 4 meses que eu perdi depois. Acho que isso foi uma
grande lição, assim, que eu aprendi com todo esse processo, de respeitar mais meu corpo, escutar o meu corpo e entender a hora de parar, porque é muito melhor você parar 7 dias do que 4 meses. Então, foi um período bem difícil, assim, sendo muito sincera, foi muito difícil, porque eu estava muito empolgada com a corrida, eu estava muito animada com os treinos do Balbino, com a minha melhora, com a minha evolução. E, nossa, eu fiquei muito abalada, assim, que eu tive que parar de correr. Eu fiz fisioterapia desde o início. O meu namorado é fisioterapeuta, então eu fiz assim, desde o início, e aí eu já tive toda a orientação do que eu deveria ou não deveria fazer. Mas o fato é que a corrida mesmo eu não poderia. Então, podia fazer bicicleta, o treino de fortalecimento, não sei o quê, mas a corrida não tinha como, tinha que só esperar, não tinha muito. E aí, claro, respeitei todo o processo, mas foi muito difícil. Assim. Eu vi as pessoas correndo na rua, eu tinha vontade de chorar, porque eu queria estar correndo também. Eu olhava no celular, alguém postava foto correndo, já ficava triste de novo, que eu queria correr. E eu acho que uma coisa que você falou, que é multifatorial, claro, a cultura, mas e eu tive muitos desses fatores. Inclusive o fator emocional de levar a corrida como uma terapia, uma fuga, eu acho que foi muito isso também. E aí, na hora que eu tive que parar, isso também acho que só piorou as coisas, assim. A corrida era tanto uma válvula de escape, e aí, do nada, eu me vi sem meu esporte, e aí eu tinha muito que estudar, e aí eu estava muito estressada, fiquei mais ansiosa. Nossa, foi um período bem difícil, assim. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, e aí eu voltei a correr em outubro. E aí eu voltei com o Balbino, né, na assessoria, e aí a gente voltou bem aos poucos. Então, no começo eu andava, corria, aí depois eu voltei a correr, mas num volume muito menor, e aí fui aos poucos progredindo. E você, corredor, já se lesionou correndo? Você que está assistindo, comente aqui, aproveitando o gancho, e dizer que os comentários a gente vai. Tem 3 comentários ali. Eu não vou abrir agora, vamos deixar lá para o final desse bate-papo, responderemos cada um, tá? Aproveitem e comentem aí se você já teve alguma lesão e como foi o processo de recuperação. Comente aí que a gente vai responder para você e vai interagir, tornando essa live mais dinâmica, mais interativa. Aproveite e compartilhe para pessoas, aproveitando, repetindo o que eu falei no início, quem está assistindo a partir de agora, compartilhe com mais corredores. Essa live é muito importante, principalmente para quem está iniciando. Vamos dando sequência? Eu vou fazer outra pergunta para a Beatriz. Quais dicas você daria, Beatriz, para os outros corredores, carregando toda essa experiência que você teve, vamos dizer que as duas pontas, né? Um case de sucesso, eu posso dizer, que os seus resultados são impressionantes, né? Iniciando lá num pace de 7 por quilômetro, lá no mês de março de 2024, e em fevereiro de 2025, já correndo num pace de 4,8 por quilômetro. Não é uma coisa tão comum, né? Para um atleta recreacional que trabalha, estuda, tem pouco tempo para se dedicar, e dentro desse processo todo ainda houve uma redução, uma paralisação total dos treinos, e além disso a redução das cargas, onde ocasionou um destreino total. E aí a gente retomou gradualmente, conforme você falou aí, e já estamos de novo performando no nível até um pouco melhor do que o nível anterior à lesão. Quais dicas você daria para que ninguém passasse por esse processo, só entender, só usar como uma informação real e não deixar chegar a esse ponto novamente de lesionar? Eu acho, assim, levando em consideração tudo que eu passei,
que o equilíbrio é a chave. Eu acho que nada em excesso é bom. Então, eu acho que eu sou uma pessoa muito disciplinada, assim, eu sou muito determinada. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou conseguir, entendeu? Então, eu sempre levei o esporte muito a sério, eu gosto muito. Então, isso era um hobby, mas ao mesmo tempo eu levava muito a sério. Então, do mesmo jeito que eu me dedicava no trabalho, nos estudos, eu também me dedicava à corrida. Então, acho que essa é uma dica para quem está começando a correr e quer ter muitos resultados. Eu acho que é a disciplina. E é muito bom ter profissionais muito capacitados do nosso lado. Então, eu, basicamente, a única coisa que eu fazia era seguir a planilha do Balbino. Então, ele mandava eu fazer tal coisa, eu ia lá e fazia, independente do dia. Eu podia estar super cansada, podia ter ficado em pé o dia inteiro, não sei o que, dormido mal, não importa, eu fazia. Então, acho que isso, assim, saber o que você quer e o que você tem que fazer para conquistar, assim, os seus objetivos. Então, acho que eu levei a corrida muito para esse lado, assim, e eu atribuo muito da minha melhora, da minha evolução a isso, a minha disciplina e ao meu treinador, né? Sem ele, eu não teria conseguido nada. E mais também, como eu falei, né? Eu acho que nada em excesso é bom. Então, acho que eu acabei me empolgando demais aí também na corrida e deixei de escutar o meu próprio corpo. Então, eu já não estava bem, eu estava com dor e eu só continuei fazendo. Eu não falei com o Balbino, quando eu falei para ele já era tarde demais, assim, já não estava mais conseguindo correr. E eu acho que eu poderia ter dado um passo para trás para depois dar dois para frente. Então, acho que foi Certamente. Certamente, como você falou, era melhor uma semana off do que mais tempo, né? Mais tempo. Sim. Mas muito boa as suas dicas. Aproveitando aqui, eu falei que não ia ler os comentários, mas eu vou só citar quem entraram aqui. E quem entraram aqui? Alex Brito, boa noite a todos. César Augusto, boa noite. Vanderlei Barbosa, boa noite, professor. Guilherme Santilo, boa noite. Tive uma dor de canelite absurda no começo dos treinos. Tomei um chá de repouso, voltando aos poucos. Cheguei no objetivo de 10K. Quem é o Guilherme, ou Amanda? Guilherme Santilo. É o Guilherme. Guilherme Santilo, um abração, tá? Só dizendo ao público que continue fazendo aí os comentários, a gente vai interagir com vocês sobre essas experiências, né? Assim como estamos aqui com a atleta Beatriz, também com a fisioterapeuta Amanda, que é atleta e fisioterapeuta, e a gente está aqui abordando um tema de suma importância sobre as lesões comuns na corrida de rua, entre elas a fratura por estresse. Amanda, prevenção. Quais dicas você dá no tocante à prevenção desses tipos de lesões, além das estratégias mais simples e que o corredor comum consiga, né, já ir tomando consciência para evitar chegar numa parada absurda, uma interrupção que muitas vezes, né, deixa a pessoa ainda deprimida, porque tem a corrida como uma terapia, como uma saída para a melhoria de vários fatores da qualidade de vida, e aí acaba deparando com a lesão dessa. Qual contribuição você pode estar dando aqui sobre essas dicas estratégicas e estratégia para prevenir? Primeiro de tudo é respeitar os seus limites. Escutar os sinais, né, que o corpo dá. Então, você tem que ver, se você está com dor, você não deve insistir, tem que buscar saber que tipo de dor que é essa, né? A educação em dor, ela é importante.
mas principalmente o funcionamento físico, melhorar o funcionamento físico, trabalhar um fortalecimento muscular, conversar como treinador a respeito, né, da capacidade, né, da intensidade dos treinos e tudo mais, tudo que a gente já chegou a comentar, e também buscar recursos de recuperação que auxiliem nessa recuperação e até ajudem a acelerar um pouquinho, né? Por exemplo, os recursos de recovery, a gente tem vários, a gente tem massagem muscular, né? Liberação muscular, a gente tem a crioterapia, que é colocar aquele gelinho depois do treino, principalmente logo no início das dores, né? Então, assim, e nunca levar uma barriga. Vou dar um exemplo aqui, que agora que o Guilherme entrou, eu lembrei, clareou aqui. Eu sou fisioterapeuta, ele é fisioterapeuta, a Bia é médica, somos pessoas que, assim, que a gente tem o conhecimento. E mesmo assim, a gente insiste na dor, a gente insiste na lesão, a gente não escutou o corpo, né? Não escutou os sinais. E isso deve ser muito mais difícil para uma pessoa que não tem o conhecimento. Pode confundir muito a dor com a dor do treino, com uma dor que não é do treino, né? Como a dor da superação, né? Então, assim, principalmente escute o seu corpo. Porque a partir do momento que a gente está se movimentando, a gente está sujeito a ter lesão. A prevenção, ela não é 100%, né? Ela diminui as chances, mas o risco, ele continua ali. Então, assim, fortalecimento muscular, os exercícios educativos que o Balbino coloca na planilha, é bom a gente fazer também, não pular esses dias, né, Balbino? Sim, sim, sim. Mobilidade, né? Os exercícios de mobilidades, principalmente antes de iniciar, né, como estratégia de aquecimento mesmo, né? Ao invés de já sair correndo, né? A corrida, ela por si só parece ser simples, ser apenas o deslocamento humano natural, a marcha humana natural, mas não se trata só disso. Tem toda uma situação, entre elas ali, as de prevenções, a terapêutica mesmo, antes é bem preventiva, né? Que seria algumas mobilidades multiarticulares de quadril, de joelho, tornozelo. Além disso, nesse mesmo tempo que você estimula essas dobradiças do corpo, também a circulação está sendo aumentada, o músculo está aquecendo. Então, não deixa o osso trabalhar, né? Não é necessário passar essa responsabilidade apenas para os ossos nos adventos dos atritos, nos impactos, né? Além dos próprios tênis mais adequado à sua pisada, né? Qual é o tênis bom, Balbino? A gente não vai entrar nessa polêmica, mas a gente sabe que o tênis é o que melhor se encaixa com o seu padrão motor, com o seu padrão de biomecânica, com o seu padrão de movimento. Não vou entrar muito, porque não é o tema, eu vou trazer lá na frente discussão a respeito disso, e espero que a Amanda tenha também disponibilidade para opinar no momento. A gente vai falar dos tênis de placa de carbono, a gente vai falar dos tênis atuais, o que o mercado tem para oferecer. Vamos falar de algumas lojas que às vezes já disponibilizam um profissional do movimento para analisar e te dar a direção de que tênis se enquadra melhor para o seu perfil de movimento. Eu ia falar sobre a prevenção, sobre os fortalecimentos, mas a Amanda já deixou claro, né, sobre isso, sobre a importância do fortalecimento ser inserido no programa de treinamento, no qual eu assino embaixo também, sobre essas pequenas atitudes preventivas que vão evitar tirar você de cena, né, deixar você no departamento médico. Então, é bom o departamento médico, sim, mas se eu puder não passar, desculpa os profissionais que estão aí,
melhor. Por quê? Porque se eu estou me cuidando, quando a gente vai para o médico, seja ele clínico, seja a fisioterapia, a gente vai num pedido de socorro. Nós não vamos planejando algo prazeroso. A gente vai pela dor, né? Nós não vamos pelo amor. Né? Então, para finalizar aqui o nosso bate-papo, não sei se a Amanda tem algo. Eu vou deixar vocês à vontade, Amanda. Começando com você, as considerações finais. O que é que você gostaria de acrescentar? Também pode deixar aí como encontra a Amanda, como é possível ter o atendimento da Amanda como fisioterapeuta, para estar fazendo também um trabalho preventivo, se tem esse trabalho, se não tem, fica à vontade. Da mesma forma, a Beatriz, na sequência, ela está em residência médica ainda, mas se quiser ter um canal de contato, um diálogo, como é que funciona, pode ficar à disposição para falar. Amanda, com a palavra. Atualmente, né, eu estou aqui em Sorocaba, estou com meu espaço agora. Pode me procurar pelo Insta mesmo, né, pelo Instagram, @fisio, _Amanda Gomes. Já vai ter todas as informações ali, o meu número, o meu contato, pode me enviar mensagem por lá também. É isso. Ok. Beatriz, suas considerações iniciais, finais, aliás, que iniciais, considerações finais, o que você gostaria de falar que ainda não foi falado aí, caso haja, fique à vontade, e se quiser compartilhar seu Instagram ou outras mídias sociais, onde você posta seus estilos de vida, às vezes pode inspirar outras pessoas a começar a correr e se tornarem amigo mesmo na rede social. Eu acho que eu falei bastante assim sobre o meu processo, mas eu acho que, igual a Amanda falou também, eu queria reforçar isso de escutar o próprio corpo, porque eu acho que esse foi o meu maior problema, assim, em relação à prevenção. Eu acho que eu sempre tive todas as orientações, então o fortalecimento eu sempre fiz, os exercícios para tibial eu sempre fiz. Então, assim, eu fazia tudo certinho, mas o meu corpo foi me dando sinais e eu só insistindo que eu queria continuar com aquilo, que eu não podia parar, que eu precisava correr, que eu não podia perder um treino, e isso me custou muito caro. Então, eu acho que às vezes a gente fica muito cego assim com o objetivo, que foi o meu caso, e aí eu não queria enxergar que eu precisava descansar um pouquinho. Então, eu acho que talvez a minha disciplina tenha me atrapalhado muito nesse aspecto. Então, acho que eu só queria forçar a parte de escutar mesmo o seu corpo e parar quando for necessário. Assim. O descanso também faz parte. E eu acho que se alguém quiser conversar comigo sobre corrida ou sobre outras coisas também, o meu Instagram é Beatriz_Carvalhinho. E eu acho que é isso. Bom, assim estamos encerrando a nossa live. Para você que ficou até aqui acompanhando o nosso bate-papo, eu estou também à disposição como treinador de atletismo, atendo via online, né? E faço aos sábados acompanhamento na USP. Quem tiver interessado, chama aí nos comentários ou manda o chat. A gente vai bater um papo, vai analisar, informar como funciona, mostrar como funciona nosso sistema de treino, nosso sistema de entrega de treino, o acompanhamento dos treinos, bem como o acompanhamento da evolução do atleta. Mas, independente disso, eu peço que compartilhe esse conteúdo para que ele chegue a mais atletas que corria de maneira errada,
e por falta de informação, acha que não consegue obter êxito com a corrida. Então, seguindo os passo a passo, assistindo aqui a esse programinha que a gente acabou de apresentar, é possível chegar no seu limite, correndo saudável, evitando lesões. As lesões, elas existem, elas pegam mesmo em quem faz tudo certinho. Está suscetível a acontecer lesão. E quando não faz certinho, as chances são ainda aumentadas para ter uma lesão e dar ruim, e ficar fora do sistema, né? Deixar tudo de bom para trás. Então, me despeço com a boa noite para nossas convidadas, Beatriz Carvalhinho e Amanda Gomes, e uma boa noite para todos, ou bom dia no seu horário que vão assistir esse vídeo. Ficam com Deus. Corra melhor, sem limite. O limite quem faz é você mesmo.